Pessoal, eu estou viajando, mas desde quinta-feira da semana passada, por isso que eu acabei não postando nada do payroll e outras coisas, mas a nossa análise é a mesma. Eu tinha comentado no recap anterior que existia uma probabilidade do dólar ter dado um movimento atípico. E foi o que ele fez. E o que é um movimento atípico? Nos históricos que nós temos, existe um movimento do dólar no payroll de seguir uma tendência compradora, no pós-payroll principalmente. E quando ele vira atípico, ele pode oscilar e ficar lateral ou fazer a venda, né? Que são os movimentos atípicos que tem. As duas variações possíveis. E ele deu justamente uma venda de abertura e que foi ali escalonando até chegar num ponto ali bem interessante, um fundo agora. Que a gente está aguardando agora uma correção desse movimento vendedor. A geopolítica, todas essas questões também que estão influenciando nisso. Então aqui no diário a gente segue dentro daquele range, tá? O mercado ainda no macro de alta, ainda está no canal, tá fazendo uma cunha de expansão. Então ele pode, perdendo esse fundo aqui, mergulhar mais, tá? Existe uma possibilidade dele vir aqui embaixo nessa região para buscar liquidez desses fundos também. Então a gente está aguardando esse rompimento aqui, tá? Então a gente tem aqui um ponto de fractal, de distância aqui de uma região, tá? Então a gente busca essa análise aqui. Existe aqui um ponto que ele ainda pode vir, tá? Não acho que ele vai vir até esse fundo, porque eu não acredito no dólar perto de R$3 tão cedo. Só se acontecer alguma questão de crash global, ou alguma guerra, alguma coisa assim, tá? Esse é o meu ponto de vista. No gráfico diário, deixa eu só tirar aqui os estudos, a gente está numa região ó, onde ele está indo para um teste de mínimas. Deixa eu buscar aqui uma. Ele já está no fundo, ó, e ele está numa lateralização, tá? E essa lateralização no dólar que ele tá, ó, tá vendo? Ele tá acumulando, ele não tá querendo mostrar aqui a sua, né? Bom, mas o que eu quero dizer? Quando a gente tem uma lateralização, a gente tem liquidez nos topos, né? Para pegar, e liquidez nos fundos para pegar. Então, eu vou ter aqui duas zonas de liquidez, ó. Essas duas zonas de liquidez que eu tenho aqui, que elas são duas regiões que o preço pode bater e reverter. Então, são aquelas regiões que a gente tem que ter muito cuidado, né? Para operar elas por causa dessa característica, tá? Então, eu tenho aqui um range, tenho dívida em cima, dívida embaixo e temos alvos, tá? Então, quais seriam esses alvos agora, tá? Se o dólar abrir nessa região aqui, dessa região de liquidez, tá? Ficando não muito distante desse que ando aqui, do diário, o mercado ele pode reverter para venda. Então, estou esperando ele perder esses fundos aqui, o que estaria validando esse ponto como ponto C, para a gente buscar a projeção de D. A projeção de D vai ficar nessas regiões, o 5.490, 5.350, tá? São essas duas regiões aqui bem interessantes. O 5.350 ou do 5.500, vamos colocar assim, 5.450, 60, tá? Seria essa. Então, ele pegaria essa liquidez desse topo, dessa zona de liquidez no diário, para buscar fazer teste de mínimo, tá? Furando essa mínima, a gente teria esses fundos aqui, buscando esses alvos aqui e testando o fundo do canal. Isso sempre a médio e longo prazo, então para semana, enfim. Temos uma outra forma de olhar,
que a gente gosta de olhar isso aqui fazendo no gráfico semanal, né? A gente coloca lá o semanal e vai observar nesse semanal o que o dólar está fazendo no fechamento. Tá? Então, se a gente colocar lá a banda de Bollinger, vou botar a banda de Bollinger aqui. Então, a gente observa, ó, que ele tá querendo romper esse fundo, ó, da banda, tá? Embora tenha feito um fecha fora, fecha dentro do dia 30 aqui para o início do mês, ele ainda segue nessa região de lateralização do semanal, fazendo aqui um quino amarelo, podendo, então, agora voltar a testar as mínimas, tá? Então, ele tá numa região de meio termo aqui. O que eu faria? Eu iria medir esse quadrante aqui, buscar os 50% dele. Se ele perder 50%, ele vai buscar realmente a continuidade dessa venda aqui, até pegar os alvos. Esse aqui está mostrando para nós. É ainda uma forte tendência vendedora, né? E buscar aí segmentos de rompimento, tá? Então, essa análise do fecha fora e fecha dentro do semanal, tá? Então, a gente olhou o diário, a gente olhou o semanal, agora a gente vai olhar o minuto. No gráfico de 1 minuto, a gente está com a mesma estrutura montada aqui, como se fosse uma de todo mês, né? Uma macro estrutura aqui, num range lateral. A gente tem dívidas no 5.820, então tem que observar onde o mercado vai abrir amanhã, para a gente ver o que a gente vai fazer a semana. Mas a gente tem esses pontos aqui para pegar. Então, no minuto, olha, ele tá muito forte a mesma estrutura, né? Tem que romper esses fundos aqui, testar o ponto B, ele tem que romper esses fundos, e ele tem que romper o ponto X também, que é o marco zero aqui. Aí sim a gente vai ter um fechamento desse gap e buscar esses pontos que eu falei, que também são alvos lá no diário. Esses pontos todos que estão mapeados aqui, todos eles têm uma congruência, tá? Não é só um alvo, que teve vários alvos que deram nessas regiões, vários alvos diferentes, de pivôs diferentes, que mostraram essas regiões como uma região aí de finalização de movimento vendedor, que são pontos de frenagem por chegar nos alvos. Então, a gente vai olhar isso com mais carinho, tá? Então, observar aqui, qual que é o nosso critério? Bom, o nosso critério vai ser, primeiro, avaliar qual quadrante o preço vai abrir, se vai ser numa região de 50% dessa, ou se ele vai abrir no preço. Se ele abrir no preço e não seguir na tendência, né, ou ele abre em gapzinho, fecha o gap e desce, se ele fizer isso e perder os fundos, ele vai buscar esses alvos. Caso contrário, ele abre com micro gap, ele demora muito para fechar esse gap, lá 15, 20 minutos, e aí ele faz uma mistura de alta e sobe, aí ele vai corrigir. Então, agora, amanhã, vocês têm que ter muita clareza lá nos estudos. O que é os estudos? Estudos de estrutura. O que é estudo de estrutura? Se ele fizer um W nesse fundo, ele vai subir. Se ele fizer um N de quantidade, ele vai subir. Ele não pode fechar o gap na abertura, né? Ele tem que demorar muito ou nem fechar para que ele consiga reverter o movimento, não continuar na tendência, né? Então, a gente tem vários pontos que a gente tem que olhar. Então, a melhor coisa que eu sempre vou bater na tecla, marca os 50% do primeiro candle e avalia. Se ele fizer um pivô e uma estrutura de alta, a gente compra. Se ele seguir nessa lateralização até trocar a estrutura e formar um W bem bonito, a gente aguarda o rompimento dos topos desse quadrante. Lembrando que ele pode fazer um falso rompimento, né? O que é o falso rompimento? Ele vem aqui embaixo, pega a liquidez deste fundo e sobe. Ele pode fazer isso e fazer uma correção.
Mas caso ele perca esses fundos, aí a gente vai buscar esse ponto, que é o ponto D que eu falei, que é lá embaixo. Então, vamos lá. O que a gente precisa olhar aqui nesse momento? Até onde seria essa correção se ela ocorrer amanhã? Então, a gente pega aqui preço Fibonacci, pega a máxima e a mínima da sexta-feira e olha ali. Um ponto interessante que o mercado busca no movimento de correção é sempre o quê? Deste fundo para cá, a região de 50% é uma região importante, e a outra região mais importante ainda, que é uma região de frenagem, é o 618, tá? Do Fibonacci. Então, se o preço se corrige, ele pode chegar aqui. É um ponto de frenagem, tá? Essa região de 618 é um ponto de frenagem, mas lembrando que existe um outro ponto de frenagem também, esse 618. Qual que seria esse ponto de frenagem? No caso, o dólar, né? Observar as taxas PETAX, todas elas, se não foram pegas, aonde o mercado estaria indo. E aqui, ó, movimento de 80%, estrutura compradora, tudo isso vai condizer. Então, ele pode vir, se ele rompe esse 618, ele já testou 50, já fez o 618, lateralizou, acumulou e segue subindo, então ele vai fazer o teste de máximas, que é 80%. Ele pode fazer o teste de máxima efetiva e a 100, fazer um topo duplo e virar a mão na venda. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, que embora eu tenha um alvo para cima, a estrutura toda é vendedora ainda. Então, eu tenho assim, ó, eu tenho um alvo aqui, essa região é uma região vendedora, então ele tem que ganhar e ir estruturando, né, para ele subir. Mas ele tem tudo para cair ainda, gente. Ele tem gap aqui embaixo, ele tem já dois alvos bem definidos, tá? Então, ele também pode abrir aqui na zona, né, de venda e seguir descendo também, né? Aí ele já passa por todos esses pontos aqui, ó, de 618, 50 de correção e vai fazendo ali os testes de mínima, no caso. Então, a gente tem que observar isso. Vai depender de onde abrir. Se ele abre aqui em cima, o 50% do primeiro candle, ele vai estar marcado, vocês vão ver a estrutura de venda e ele vai descendo praticamente com o mesmo institucional que está posicionado aqui. Desceu tudo isso aqui no PO, pode descer também, né? Então, ó, a gente tem um vendedor que joga o mercado para baixo aqui, ó. Aqui nesse dia jogou, no PO jogou, pode jogar também nessa segunda-feira, iniciando o mês de agosto. É um ponto interessante. E caso ele vire para compra, aí ele vai fazer a correção de 618. Ele vai abrir neste fundo, talvez ele abra bem neste fundo, demore uns minutos para fechar o gap, e suba aí para testar 50, 80. Então, são esses os dois pontos que a gente tem. Lembrando que o 618 do dólar está na região dos 5.620, os testes de máxima está no 5.640, podendo chegar à máxima efetiva ali no 5.670, tá? Nessas regiões aqui, 5.680, 5.670, tá? No dólar. E o mini índice, o que nós temos para o nosso índice, querido? Vamos lá. O Infut. Ó, o índice tá nessa região, como o dólar desceu. O índice subiu, porém, as notícias que aconteceram no dia do Peru, o presidente falando e o nosso querido ministro da Economia tiveram, acho que foi alguma entrevista também, que fez com que o mercado, então, fizesse o quê? O que eu falo? Agora eu já posso vender direto? Eu prefiro que não vendam nunca direto. O mercado subiu bastante no Peru, do mini índice subiu muito realmente. Só que o que a gente tem que ter cuidado? Eu não posso simplesmente pegar e tentar achar topo. Então, o mercado está subindo, faz um respiro, o pessoal acha que é venda e vende. Aí ele continua subindo, stop vocês que venderam, faz mais um respiro, ó, vem fazer esse movimento aqui, vocês vendem aqui e se quebram de novo. Então, a melhor forma é observar uma borboleta, uma estrutura em M, uma estrutura em M válida. Depois ele perde essa estrutura e faz o pullback de venda, perdendo então as referências, vai mensal, outras coisas. Então, a melhor venda, neste caso, para a reversão, é após a estrutura ter um pullback. Então, aqui eu valido uma venda. E aí eu vou observar assim, qual é o alvo que esse pivô vendedor, ele me criou aqui nessa região, ó, tá? Esse pivô vendedor. A gente vai lá, calcula o alvo e observa. Não, ele tem
uma probabilidade aí de chegar naquela região ali dos 100%, tá? Vamos observar se ele vai chegar no 100%, se ele vai passar ainda, né? Subiu tanto. Então, a gente observou que ele chegou aqui e ficou andando de lado depois de tocar na região de 100%. Então, aprender como traçar o Fibonacci, a reconhecer e a buscar as regiões é extremamente importante, tá? Então, ele fez o pullback, ele perdeu a média, a tua média já era a referência. Então, aqui, tu pegou 1.400 pontos, tá? Quem não conseguiu pegar a alta aqui, ficou com medo de entrar ou de vender, tentou vender, estopou, tentou vender, estopou. Aí, quando ele faz esse segundo topo menor, um padrão M, padrão Moro, né? Então, a gente tem aqui também cálculos, né? Que a gente faz estruturas, a gente chega nesse alvo de 100% aqui, virando a mão na venda, tá? São duas operações bem importantes, bem interessantes para o índice. Quem quiser participar da mentoria, a gente está com ela aberta somente até outubro. E depois a gente vai fazer outros projetos, tá? Então, quem quiser aprender a nosso operacional tá aqui. Nós estamos entrando na fase também de fluxos mais avançados, para a turma dos os mais antigos, tá? Da mentoria. Mas a gente faz todo um mapeamento individualizado com vocês. Tá bom, pessoal? Então, aqui era o movimento do índice. Como ele encerrou esse movimento altista aqui, o que eu posso observar? Se o preço abrir no preço, existe uma tendência dele fazer compra. Por quê? Porque olha onde é que está a VWAP, tá? Tá aqui em cima. Então, a gente tem que olhar o ajuste, VWAP, estão muito, muito próximas, mas estão acima do preço do fechamento, ó. Então, aqui é um quadrante importante para o preço buscar. Sempre que eu tenho também uma região de lateralização, ó, ele criou tipo, praticamente um canalzinho aqui, ó, tá? Um canal de alta, ele tá te dizendo que ele quer subir. Então, eu posso ter um falso rompimento, ou inclusive o preço abrir já nessa parte de baixo aqui, ó, pegando a liquidez dessa região e subindo. Subindo e indo reto em direção aos seus alvos. Por quê? Porque eu não tenho dívida, o mercado liquidou tudo que ele subiu, ele desceu. Não é? O 100% que ele subiu, ele desceu 100%. Então, ele não deixou pontos de dívida. Então, eu tenho que observar o seguinte, liquidez, né? Muita gente foi estopado aqui, tentando vender e tentando comprar. Aqui também, quando ele vira, o pessoal tenta comprar. Tem uma região de POI aqui importante, um pouco acima da VWAP, que é onde pode virar estrutura. Mas aqui nessa região eu tenho liquidez de fundo e liquidez de topo. Então, a gente vai observar esse movimento. Ou ele faz a chicotada, né? Faz aqueles Vs, faz um falso rompimento de fundo de canal, pega a liquidez e sobe. Ou ele vai fazer rompimento de manipulação, né? Rompe máxima, pega a liquidez de topo, rompe mínima, pega a liquidez de fundo e volta a subir. Para buscar aí seus alvos e a sua tendência do dia, ajuste VWAP do dia anterior, tá? Então, existe sim uma probabilidade do índice seguir comprador. Para isso, se tiver correlação com o dólar, aí nós estaríamos aguardando o dólar seguir na sua venda, né? Ele abrir no movimento de gap e buscar aí na venda os seus alvos aqui embaixo. Então, vamos ver se corroboram essas duas regiões, tá? Lembrando que os fundos são compradores nessa região do índice e os topos lá no dólar são aquelas regiões vendedoras que a gente já tem ali histórico, tá? Ó, aqui é um fundo comprador, ó. Quando a gente observa um range assim, a gente já percebe que existe aqui um comprador posicionado, ó, tá? É um comprador position aqui. Então, a gente gosta de marcar com um retângulo, bota um verdezinho aqui, ó, e tu vai ter um comprador posicionado bem identificado, tá? Depois a gente analisa também fractais e estruturas e tem ali um ponto bem interessante, tá? Mas a princípio era isso. Bons trades a todos, lembrando que o mês está começando, cada um colocando suas metas de gain. Lembrando de usar a ferramenta TP Marcações que vocês receberam. Vocês podem ter osciladores de apoio, como o TV Matrix, por exemplo, que mostra ali, antecipa, né, pontos de inversão. Podem usar também o volume,
pode usar o indicador de divergências de movimento. Ou seja, vocês têm bastante material aí para fazer bons trades na semana, tá? E sucesso a todos! Até mais!